Tá bom, beleza. Então, boa noite a todos. Oficialmente, então, nós estamos aqui para assistir a apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Letícia Custódio Durães Versiani. Letícia, quem está na sua banca é o professor Rodrigo Gadelha Gontijo, e você tem aproximadamente 30 minutos para concluir sua apresentação. Logo em seguida, nós vamos passar para a parte de observações, questionamentos e sugestões do professor, ponderações e sugestões do professor Rodrigo, ok? Então, pode começar a sua apresentação. Então, boa noite, Rodrigo, boa noite, Priscila, obrigada pela participação. Meu nome é Letícia, minha orientadora é Priscila Santana, meu tema é sobre a influência do modo de reconstrução na determinação da relação sinal-ruído em imagens PET. Então, vamos lá. A tecnologia PET é uma tecnologia baseada no mapeamento fisiológico de uma região do corpo humano. O intuito da tecnologia PET é fornecer imagens fisiológicas ou metabólicas do organismo. E para realizar esse mapeamento, a gente utiliza compostos biológicos que são marcados com elementos radioativos, que são os radionuclídeos. E esses compostos são chamados de radiofármacos. Os radiofármacos que são utilizados em PET são emissores de pósitron. O radiofármaco ele é introduzido no paciente via endovenosa e ele se distribui de acordo com o consumo metabólico de cada órgão ou tecido do paciente. A radiação emitida por esse radiofármaco, pelo radionuclídeo do radiofármaco, é detectada externamente através dos anéis de detectores que compõem o equipamento. Essa radiação detectada é convertida em sinais luminosos. E esses sinais luminosos são os dados que são utilizados para adquirir a imagem. Para processar esses dados, são utilizados algoritmos de reconstrução, que têm por objetivo produzir a imagem de acordo com a distribuição real do radiofármaco dentro do paciente. Os dois principais grupos de métodos de reconstrução são os métodos analíticos e os métodos estatísticos. Os analíticos, eles utilizam funções matemáticas para a formação da imagem, como a transformada de Fourier. E os métodos estatísticos, eles usam estatística para adquirir a imagem. Após a imagem adquirida, processada e reconstruída, esses dados eles podem ser analisados de maneira semi-quantitativa. Existem alguns parâmetros de análise clínica que podem ser utilizados para avaliar essa imagem, como o SUV, a relação sinal-ruído, coeficiente de recuperação, efeito de volume parcial, entre outros. O objetivo principal desse trabalho foi estimar e avaliar a influência dos dois métodos de reconstrução da imagem PET, o método iterativo e de retroposição filtrada, para determinar a relação sinal-ruído como uma ferramenta de análise clínica semi-quantitativa para PET. O radionuclídeo que é utilizado nessa modalidade é o flúor 18. O flúor 18 é um emissor de pósitron, partícula beta+, sua meia de vida física é de 109,7 minutos. E devido a essa meia-vida física curta, ele contribui para uma dose absorvida menor ao paciente. O decaimento dele acontece em 96,7% por emissão de partícula beta+, e por captura eletrônica em 3,3% dos casos. O pósitron ele interage com a matéria, perdendo energia cinética ao interagir com os átomos no meio que ele está inserido, até ele formar um par de elétron em pósitron, e esse par se aniquila posteriormente, gerando dois fótons com energia de 511 keV, que são emitidos diametralmente opostos, em direções diametralmente opostas. O radiofármaco que é utilizado é o flúor 18-FDG. O flúor é nosso radionuclídeo e o FDG é uma molécula análoga à molécula da glicose. Ela se distribui no corpo humano de acordo com as regiões que são mais metabólicas, que precisam de mais metabolismo do que as outras. O cérebro é o principal órgão, que mais metaboliza o FDG, seguido do coração, que também metaboliza, e na imagem PET a gente consegue observar o trato urinário, porque é o meio de excreção desse radiofármaco. Esse FDG ele é introduzido via endovenosa no paciente, e nesse tipo de modalidade, a fonte de radiação que é utilizada para a formação da imagem provém de dentro do paciente. Bom, a aquisição ela é realizada por meio dos detectores de cintilação que compõem o gantry. São blocos de detectores que formam um anel
e os detectores são cristais de cintilação. E esses cristais, eles emitem luz visível quando o fóton interage com eles. E é esse sinal luminoso que é multiplicado pelas fotomultiplicadoras acopladas. E para a formação da imagem, precisa acontecer detecções em coincidência eletrônica, o que significa que os fótons da aniquilação precisam ser observados ao mesmo tempo numa linha de resposta. Cada detecção corresponde a uma aniquilação. E para um evento ser considerado um evento verdadeiro, contabilizado como evento verdadeiro, o tempo de resposta desses detectores, eles precisam, os fótons de aniquilação precisam ser detectados ao mesmo tempo, com um tempo menor ou igual a 10 nanosegundos. Existem 3 tipos de coincidências que são detectadas: as coincidências verdadeiras, as coincidências randômicas e as coincidências espalhadas. As coincidências verdadeiras são quando os 2 fótons são gerados de um mesmo evento de aniquilação e são contabilizados nesse período de tempo, são detectados ao mesmo tempo na linha de resposta. A coincidência randômica acontece quando os fótons são provenientes de eventos de aniquilações diferentes, mas mesmo assim são detectados ao mesmo tempo. E a coincidência espalhada acontece quando o fóton de aniquilação se espalha da sua direção original, mas mesmo assim atende aos critérios de coincidência, que são detectados ao mesmo tempo. Essas 2 últimas coincidências, a randômica e a espalhada, elas contribuem para o ruído na imagem. Então, para corrigir essas coincidências que não são verdadeiras, é utilizada a correção de atenuação. Para fazer a correção de atenuação, o equipamento utiliza a tomografia computadorizada, que localiza as regiões mais densas do corpo humano para fazer uma correção de acordo com a atenuação do corpo do paciente, e aí corrige essas contagens. As linhas de respostas, o agrupamento delas é chamado de projeção, são as projeções da imagem, e várias projeções formam o sinograma. Na imagem A, a gente tem o sinograma da imagem final em B. Os métodos de reconstrução utilizados para processar os dados da imagem são baseados em modelo matemático para projetar a radiação a partir da aquisição dos dados. Esse modelo associa uma função matemática para distribuir a atividade de acordo com a radiação. A atividade injetada administrada ao paciente é conhecida, mas o meio com que ela se distribui dentro do paciente não é conhecido, e é por isso que utiliza as técnicas de reconstrução. A retroprojeção filtrada é um dos modelos de reconstrução, é um modelo analítico que se baseia em aplicar filtros de correção no domínio da frequência e utiliza a transformada de Fourier para apresentar os dados adquiridos no domínio espacial. Uma imagem ela possui diversas frequências. As frequências mais altas representam as bordas e os objetos menores da imagem, e as frequências mais baixas, os objetos maiores. Esse método de retroprojeção filtrada consiste em redistribuir os valores dos pixels do sinograma na trajetória da imagem em reconstrução. Significa que um pequeno ruído no local nessa imagem, em retroprojeção, ela se redistribui para uma imagem toda. Acaba ocorrendo um aumento geral do ruído na imagem. A retroprojeção filtrada é um método eficiente, mais rápido, mas devido a esse fator, ela contribui mais para o ruído da imagem. Os métodos iterativos são os modelos matemáticos e estatísticos, são diferentes das reconstruções analíticas. Esses métodos eles se baseiam em estimativas. Então, ele compara as projeções estimadas com as projeções reais. E é essa comparação que ele utiliza para distribuir a atividade ao valor de cada pixel. O que diferencia esse método do método analítico é que nesse método ele usa estatística para avaliar e comparar as projeções, e no método analítico ele utiliza apenas os cálculos para fazer essa comparação. O método iterativo ele é mais caro do ponto de vista computacional, mas é um método mais eficiente e que apresenta uma qualidade da imagem melhor para imagens que precisam de mais detalhe. Bom, a tecnologia PET, ela possibilita fazer uma análise semi-quantitativa da imagem. Isso é um diferencial da modalidade PET, porque nas outras modalidades de radiodiagnóstico, essa análise depende da interpretação visual do observador, então acaba ficando suscetível ao viés de quem está observando. E aí algumas ferramentas utilizadas no PET é o SUV, que é uma ferramenta de análise quantitativa que representa a absorção de radiofármaco numa região de interesse do corpo humano. E a relação sinal-ruído também pode ser analisada. Ela representa a relação entre a média e o desvio padrão dos valores de SUV para os pixels de uma região. A média representa o sinal da imagem
naquela região, e o desvio padrão representa o ruído naquela região. A relação sinal-ruído, ela sofre algumas interferências, depende de alguns fatores, como o tempo de aquisição da imagem, se tiver defeito mecânico ou eletrônico nos detectores, nos blocos de detectores, o ruído aumenta, massa corpórea do paciente, entre outros fatores. Bom, a metodologia passou por 5 etapas principais. Primeiro, a gente definiu as proporções que a gente ia utilizar, as 3 proporções. Depois, a gente realizou a aquisição das imagens para cada uma das proporções que foram administradas ao simulador. Depois, a gente realizou a reconstrução de cada imagem que foi adquirida do simulador, processamos esses dados e, por fim, a gente fez o cálculo da relação sinal-ruído para cada um dos ROIs que foram definidos nas imagens. Para isso, o equipamento utilizado foi o PET-CT Discovery 690, o equipamento que pertence ao Centro de Tecnologia em Medicina Molecular da UFMG, o CTMM. O simulador utilizado foi o NEMA, e esse simulador possui na estrutura os 3 principais componentes. O corpo do simulador, a tampa superior, que tem 6 esferas que são preenchíveis e encaixáveis, o cilindro central interno, que é preenchido com algodão, e também encaixa na tampa superior. Essa imagem representa o corpo do simulador. Esse corpo ele possui um volume total de 10 litros, que é preenchido com radiofármaco diluído na água. Ele representa o tórax. Na imagem vocês conseguem ver aqui o cilindro central encaixado na tampa superior e as 6 esferas encaixadas também. A tampa superior possui 6 esferas. Essas são as esferas. São esferas de tamanhos e volumes diferentes. As 2 esferas maiores, elas são preenchidas apenas com água, e as outras 4 esferas são preenchidas com radiofármaco diluído na água. Esse é o cilindro central, ele representa o pulmão porque ele é preenchido por um material que possui uma densidade semelhante à densidade do pulmão, que é o algodão, e seu volume total é de 273 ml. A Agência Internacional de Energia Atômica sugere que, para realizar o controle de qualidade da imagem PET, a gente utiliza 2 proporções de FDG por volume, uma de 4:1 e uma de 8:1. Nesse trabalho, a gente realizou essas mesmas proporções e utilizamos uma a mais, que é de 2:1. Para realizar o cálculo dessas proporções, a gente fez de modo que a quantidade de atividade por volume nas esferas fosse 2, 4, 8 vezes maior do que a quantidade de atividade por volume no simulador. Então, se vocês repararem aqui, esse valor é menor do que este valor, que é essa atividade das esferas e a atividade total do corpo. Só que isso por ml, aqui está 2 vezes maior do que aqui. Aqui 4 e aqui 8, respectivamente. O simulador ele foi posicionado seguindo o protocolo padrão recomendado pela GE e disponível no equipamento, que é o protocolo 30.7 NEMA Image Quality. Cada uma das imagens adquiridas foram reconstruídas utilizando os 2 algoritmos de reconstrução disponíveis no equipamento, que é o FORA-FBP e o Reconvo Point HD. O FORA-FBP é um modelo baseado em retroprojeção filtrada e o Reconvo Point HD é um modelo baseado em método iterativo. Os parâmetros de reconstrução que eram comuns para os 2 métodos foram selecionados de forma igual com o intuito de padronizar o experimento. Porém, o método de reconstrução iterativo, ele demanda mais tempo para o seu processamento. Devido a essa característica, o equipamento disponibiliza mais 2 parâmetros para serem selecionados, que são subsets e iterations. Devido ao tempo de reconstrução, a reconstrução iterativa divide as projeções em subconjuntos e cada subconjunto efetua um número determinado de iterações. Nesse caso, a imagem foi dividida em 24, as projeções foram divididas em 24 subconjuntos e 4 iterações em cada um. Além disso, um parâmetro a mais também foi selecionado para o método de retroprojeção filtrada, que foi o Enhanced Henning. Esse parâmetro é um parâmetro de janelamento e ele diminui o efeito serrilhado da imagem, que é muito característico da retroprojeção filtrada. Foram feitas no total de 6 imagens, foram feitas 2 imagens para cada proporção. E para processar e analisar essas imagens, a gente utilizou um software que é presente na Workstation da GE, que chama Volume Viewer. Foram definidos 8 ROIs para cada uma das imagens. 6 ROIs foram feitos nas esferas, e a gente selecionou um ROI para o corpo do simulador, representando o BG, e um ROI no cilindro central, representando o pulmão. Para padronizar também, cada ROI foi definido com uma área padrão de 9,13 milímetros quadrados.
Aqui eu estou falando sobre a representação de cada um dos ROIs. O ROI 1, ele representa a radiação de fundo do background, que foi selecionado no corpo do simulador. O ROI 2, que é o pulmão, é a maior região com predominância de ar. O ROI 3, os ROIs 3 e 4 representam regiões não captantes da imagem, que foram as esferas maiores preenchidas só com água, sem radiofármaco. Do ROI 5 ao ROI 8, representam as regiões captantes da imagem, que são as esferas que foram preenchidas com radiofármaco diluído na água. O software de DGE, que é o Volume Viewer, ele fornece para a gente a média e o desvio padrão dos valores de SUV dos pixels para cada um dos ROIs. A média representa o sinal daquele ROI e o desvio padrão representa o ruído. Então, com isso, é possível calcular a relação sinal-ruído para os ROIs das imagens. Essas são as imagens realizadas utilizando a proporção de 2:1. Da imagem da esquerda representa a imagem reconstruída com o método iterativo e a da direita representa a imagem reconstruída em retroposição filtrada. Aqui são as imagens em 4:1 no mesmo esquema e aqui são as imagens em 8:1 da mesma forma. E em cada uma das imagens você consegue ver a numeração dos ROIs também. A relação sinal-ruído, então, foi calculada para cada uma das regiões de interesse e os resultados dessas imagens, desses ROIs, foram comparados entre si de acordo com a proporção e com o método de reconstrução que foi utilizado. Essa imagem, esse gráfico, ele representa a comparação entre o método iterativo e o método FBP para a imagem realizada com proporção de 2:1. No ROI 1, a gente repara que existe uma relação sinal-ruído alta, mas não é tão alta assim, e isso se deve ao fato de que a gente selecionou esse ROI no corpo do simulador. Então, existe atividade, existe sinal. Nos ROIs 2, 3 e 4, são os ROIs que representam o pulmão e as duas esferas que não são captantes. Então, não existe sinal suficientemente alto para superar o ruído, porque não existe atividade nesses locais, não existe radiofármaco. No ROI 5 existe um pico na imagem, isso deve ao fato da área da esfera. Esse ROI 5 é a maior esfera com FDG, com radiofármaco, e por isso, quanto maior é a área da esfera, menor é o efeito de borda no centro dela. Então, com isso, maior é o sinal e menor é o ruído. E nos ROI 6, 7 e 8, a gente consegue reparar que existe uma relação sinal-ruído que decai de acordo com o tamanho das esferas. Essa imagem, o gráfico que representa a comparação entre o método iterativo e o método FBP para as imagens realizadas com proporção de 4:1. A gente repara que no ROI 1 existe alguma relação sinal-ruído também, como na imagem anterior, no gráfico anterior, só que não é tão alto quanto do outro gráfico. Provavelmente se deve ao fato da falta de homogeneização do fantoma quando a gente preparou ele para a imagem. Os ROIs 2, 3 e 4, da mesma forma, não apresentam relação sinal-ruído alta, a relação sinal-ruído é próxima de zero, porque foram áreas que não tinham FDG, então não tinham contagem de sinal naquele local. O ROI 5, como no gráfico anterior, apresenta um pico, e isso se deve ao fato da área da esfera ser a maior área com o FDG, o efeito de borda no centro é menor e tem mais homogeneidade no centro também. Então, isso faz com que o sinal seja maior e o ruído seja insignificante. E os ROI 6, 7 e 8, a gente consegue reparar que existe uma relação sinal-ruído que não que se deve ao fato de ser uma área captante. A gente consegue reparar nos dois gráficos também que, de forma geral, o método iterativo apresenta uma relação sinal-ruído maior do que o método FBP. Esse é o gráfico comparando os dois métodos, utilizando a imagem com a proporção de 8:1. Nessa imagem, a gente consegue reparar que no ROI 1 se comporta da mesma forma como nos gráficos anteriores, existe uma relação sinal-ruído que não é tão alta. Entretanto, nos ROIs 2, 3 e 4, acontece algo que não era esperado, que no método iterativo, a relação sinal-ruído para esses três ROIs é maior do que para os ROIs 6, 7 e 8. Só que no ROI 2, 3 e 4 não tem atividade. Então, a relação sinal-ruído não era para ser tão alta, quanto nos ROIs 6, 7 e 8 que tem atividade. Acabou tendo uma relação sinal-ruído menor, comparado àquele outro, aos outros ROIs 2, 3 e 4. Isso não era esperado e precisa ser mensurado futuramente. E no ROI 5 a gente também repara um pico na sua relação sinal-ruído, pelo fato de ser a maior esfera com FDG, então o sinal é maior. Analisando esses gráficos, a gente pode perceber que cada proporção, em todas as proporções, a relação sinal-ruído é maior para o método iterativo
do que para o método FBP, exceto com algumas exceções que precisam ser melhor estudadas futuramente. Aqui eu coloquei os 3 gráficos um ao lado do outro, na ordem, 2:1, 4:1 e 8:1. O ROI 1 apresenta uma relação sinal-ruído alta, porque representa o BG. O ROI 2, 3, os ROIs 2, 3 e 4 apresentam uma relação sinal-ruído menor, porque não tem atividade nesse local. Os ROIs 5, 6, 7 e 8 apresentam uma relação sinal-ruído alta, porque tem atividade, e o ROI 5 apresenta um pico na relação sinal-ruído, devido à área da esfera ser maior e o efeito de borda ser menor, e possui mais homogeneidade no centro da esfera. Agora, esse gráfico, ele representa a comparação entre as proporções 2:1, 4:1 e 8:1 nas imagens que a gente utilizou o algoritmo FBP. Nessa imagem, a gente consegue reparar que, de modo geral, a proporção de 8:1 apresenta uma relação sinal-ruído maior do que as outras. No ROI 1, acontece algo que não era esperado. A proporção de 2:1 apresenta uma relação sinal-ruído maior do que a proporção de 4:1. Isso provavelmente deve ao fato da falta de homogeneidade que aconteceu na proporção de 4:1. Outro fato que acontece é que no ROI 7, a proporção de 4:1 é maior do que a proporção de 8:1. Isso provavelmente se deve ao fato de que a área da esfera é pequena, então a incerteza é maior. Provavelmente tem mais efeito de borda também. Mas, de modo geral, o gráfico apresenta que a proporção de 8:1 apresenta uma relação sinal-ruído maior. Essa é a mesma comparação anterior, mas com as imagens reconstruídas em método iterativo. A gente consegue reparar que, semelhantemente ao gráfico anterior, a proporção de 8:1 apresenta uma relação sinal-ruído maior, e que a proporção de 2:1 no ROI 1 apresenta uma relação sinal-ruído maior do que a proporção de 4:1, devido à falta de homogeneidade do simulador na proporção de 4:1. Da mesma forma, a gente consegue reparar que no ROI 7, a proporção de 4:1 é um pouco maior do que a proporção de 8:1, devido à área da esfera sendo menor. Então, o efeito de borda é maior e provavelmente é menos homogêneo no centro dela. Isso acontece e acaba acarretando no aumento do ruído e na diminuição do sinal. Analisando esses gráficos, a gente consegue reparar que quanto maior é a proporção de atividade por volume, melhor a relação sinal-ruído se comporta, para os 2 métodos de reconstrução. Os melhores valores de relação sinal-ruído foram observados para a proporção de 8:1, seguido da proporção de 4:1 e da proporção de 2:1. O grupo de imagens que utilizou a reconstrução iterativa apresentou um valor de sinal-ruído melhor do que o grupo de imagens que utilizou o FBP. E o grupo de imagens que utilizou a proporção de 8:1 também apresentou uma relação sinal-ruído melhor para todos os 2 métodos de reconstrução. As imagens que apresentaram a menor relação sinal-ruído foram as imagens que a gente utilizou a proporção de 2:1, que foi uma proporção utilizada somente nesse estudo. Portanto, a gente repara que quanto maior é a proporção, melhor a relação sinal-ruído se comporta e melhor a qualidade da imagem. Entretanto, a gente deve sempre se preocupar em otimizar o protocolo de modo a seguir as normas de radioproteção. Dessa forma, as imagens que foram reconstruídas com o método iterativo também apresentaram uma relação sinal-ruído maior. Apesar de ser um método mais caro, computacionalmente falando, ela apresenta imagens com melhor qualidade para diagnóstico que precisa de mais detalhes. Entretanto, a gente repara que algumas incertezas foram observadas, e essas incertezas precisam ser mensuradas futuramente para saber se foi em relação aos algoritmos ou ao método de análise utilizado, com o intuito de estimar se essa influência na resposta da relação sinal-ruído como método de análise semi-quantitativa em imagens PET. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Letícia. Gostaria inicialmente de agradecer ao professor Rodrigo, porque, como nós sabemos, ele aceitou o convite para participar da banca já de última hora, na última semana, e, além disso, só conseguiu receber realmente, efetivamente, o trabalho na noite de ontem. Então, ele teve um tempo curto para avaliar, então a gente deixa aqui nosso agradecimento pela boa vontade em avaliar o trabalho da Letícia, mesmo sendo de última hora e mesmo com pouquíssimo tempo. Então, agora eu passo a palavra para o professor Rodrigo e agradeço por nós duas de antemão. Que isso, primeiramente, boa noite a todos e a todas, né? Parece que tem algumas pessoas aí assistindo, além da professora Priscila e da aluna Letícia. Eu agradeço a oportunidade
realmente, né, aconteceu esse probleminha aí em relação à entrega do material, mas eu me debrucei sobre ele hoje. Inclusive, nem consegui substituir a professora Thalita na reunião de Câmara em função disso. Bom, mas é um tema bastante interessante, no qual eu, né, atuo também, tenho participação neste tema. Parabenizo a Letícia da sua apresentação, elucidou bastante alguns conceitos, algumas colocações da metodologia do trabalho, que inclusive é o ponto aqui que eu vou chamar a atenção. Bom, então, primeiramente, é isso que eu queria dizer. E aí, agora eu vou, então, começar as pontuações em relação ao conteúdo. Tá ok? Tá ok? Bom, em relação ao trabalho, está extremamente bem, assim, bem colocado, com os elementos textuais bem posicionados e bem escrito. Então, em relação a isso, não tive problema nenhum para poder compreender a proposta. O trabalho apresentado, ele está fidedigno ao trabalho escrito. Então, o que você se propôs aqui no escrito foi realmente apresentado, dá para perceber o envolvimento da aluna, né, da Letícia. E aí a minha única pergunta é, você conseguiu vivenciar e praticar, realizar o procedimento? Como é que foi a sua participação efetiva nisso, Letícia? Sim, eu injetei todas as proporções no radiofármaco, fiz a aquisição de todas as imagens e defini os ROIs, analisei os ROIs todos, de todas as imagens, todas as 6 imagens. Perfeito, maravilha. Essa realmente é uma oportunidade, né, de poder fazer não só a revisão bibliográfica, mas também na prática um estudo. Então, né, tá de parabéns realmente em relação a isso e faz todo o diferencial. Então, assim, essa parte de referencial teórico eu vou avançar, vou pular e vou vir direto para a parte dos procedimentos, né, da metodologia. Infelizmente, a gente não consegue ter o trabalho escrito, né, que a gente vai em cima, aqui a gente vai ter que olhar página por página, de forma digital. Você apresentou lá o equipamento e o simulador. Aqui na apresentação do simulador, tem as esferas, né, que elas são preenchíveis e são posicionadas, aí tem um momento que você cita que elas são soltas. Aí quando eu li isso, eu falei, mas elas não são, elas são atarrachadas, né, ou encaixadas, depende do fantoma. Do fabricante, né, que produziu o Fantoma. Inclusive, o Fantoma, durante a apresentação, ele não é NEMA, ele segue as recomendações da padronização que consta no TecDoc, ou em algum referencial, um documento referencial dessa associação para fabricantes de equipamentos. Tá? O Fantoma, ele tem o seu nome próprio, né, o seu nome específico, que segue essas recomendações padronizadas dessa associação. Tá? Então, a gente acaba falando que ele é NEMA, mas é porque ele segue essas recomendações. Bom, então, aí deu para perceber, deu para ver. Aqui no trabalho, eu não sei se é alguma desconfiguração do PowerPoint, ou do PowerPoint, não, perdão, do PDF ou do Word, a tabela ela não está centralizada. E aí, quando eu fui só conferir rapidamente, né, como eu não consegui ter muito tempo, a proporção 4:1, eu não sei se esses valores estão realmente corretos. Inclusive, na sua tabela aí da apresentação, teve uma diferença. Dá uma conferida na sua planilha Excel, que você deve ter gerado no momento da realização, que esses valores, assim, ou eu não calculei muito certo devido ao tempo, ou existe uma proporção que o valor da atividade está um pouco diferente. Ele está diferente. Eu reparei isso depois que eu já tinha te mandado o trabalho, na apresentação eu corrigi, mas eu corrigi isso no trabalho escrito. Então, perfeito. Então, ótimo. Então, assim, porque eu fiquei com receio de ter feito essa matemática errada. Então, dá uma conferida nisso para poder não reproduzir, não gerar esse trabalho final com essa diferença. E aqui na descrição da aquisição, na sua apresentação, eu até nem percebi. O tempo de aquisição da imagem, você fala que são 6 minutos e meio por bed. Mas aí você não cita quantos beds, né? Quantas posições de cama elas são. Então, eu vou te sugerir para você colocar numa tabela, porque o protocolo de aquisição ele vai interferir diretamente nessas análises. Então, em vez de você colocar aqui essas informações em tópico,
A minha sugestão, claro que né, de acordo da professora Priscila, eu sugiro que você coloque essas informações numa tabela para ficar bem evidente, assim, né? O tempo de aquisição total foi tanto, o número de beds utilizados foi tanto, e o tempo de cada bed foi tanto. Porque isso tem diferença, né? Cada equipamento tem um tamanho de FOV axial, enfim. Aí depois você descreve aqui o número de iterações, todo método iterativo você precisa selecionar essas iterações, e aí, dependendo do seu subtipo, você tem a opção de subdividi-lo em subgrupos, né? Você explicou isso muito bem, né? Tá de parabéns. E aí, quando eu chego aqui na análise dos dados, eu vi que na imagem, aí vem que aí me deu uma confusão na hora que eu fui olhar os gráficos, porque todos os gráficos mantiveram um comportamento, teve aquele ponto da esfera 5 que diferenciou, mas eles tiveram um comportamento, digamos que assim, parecido, de uma proporção para outra, considerando essas proporções, obviamente. Mas aí, quando eu bati o olho nas imagens, eu vi que a posição das esferas, a posição não é a mesma para cada aquisição. Mas aí depois eu fui ver, não, mas elas enumeraram de forma correta. A esfera número... Para mim fica pequenininho. A esfera número 5 é a esfera quente, né, preenchida, com maior diâmetro. Mas aí, ora, numa proporção ela está numa posição, ora em outra proporção ela está noutra posição. Talvez no momento da execução do experimento, procurar manter a mesma posição. A gente sabe que a energia é muito alta, né, mas existe um deslocamento do pósitron antes dele aniquilar. A distância dessa esfera maior, com maior concentração, em relação ao ponto da posição do ROI do BG, ele varia. Então, assim, talvez seja bom vocês manterem a mesma posição, já que essas esferas elas são soltas, você consegue conectá-la na mesma posição. O que está variando o que está variando é somente a concentração, né, a proporção aí da atividade por esfera. Talvez seja bom você manter sempre na mesma posição, tá? Isso, claro, que no caso vocês venham a fazer novamente essa aquisição. Os gráficos, eles ficaram muito autoexplicativos, né? Tá muito bom de entender. E realmente esse ponto 5 aí, essa esfera número 5, na proporção 8:1, realmente não deu para entender o porquê disso. É claro que assim, dá para perceber que aumenta devido à sua proporção, mas ele está muito discrepante. Precisa, né, como você colocou, a possibilidade da homogeneização, isso precisa ser muito bem observado, porque altera mesmo. Então, assim, as minhas considerações em relação mais à metodologia, e na hora de quando você apresenta, fica muito claro a sua dedicação e a sua compreensão de tudo que você fez. Então, assim, é notório que você domina o que foi feito, mas na hora de transpor, né, na hora de transcrever isso no papel, fazer talvez frases mais curtas, de modo que fique mais didático, explicativo para uma pessoa que não conhece esse protocolo, que não conhece a modalidade, que não tem domínio do NEMA, né, do simulador, para talvez fique mais fácil para essas pessoas. E aí, assim, a minha observação é mais isso, focar um pouco na metodologia de modo que ela fique bem descrita, assim como você descreveu aqui oralmente na apresentação. Tá ok? No mais, está de parabéns, professora Priscila. É muito relevante e para os alunos ter a oportunidade de vivenciar o que a gente vê em sala de aula, na prática, e algo e exatamente dessa parte que às vezes não dá tempo da gente abordar muito em sala de aula, e a parte de vivência do profissional, que é um diferencial. Então, é isso. Muito obrigada. Parabéns. Por nada.
Obrigada, professor Rodrigo. Realmente, você tem razão. Esse trabalho a Letícia veio desenvolvendo ao longo de um tempo de estágio que ela fez no Centro de Imagem. E essa parte que você falou da metodologia, ela fez sozinha. Então, eu realmente não acompanhei, só depois que ela já tinha as imagens prontas que eu reparei que ela não tinha colocado realmente no mesmo local. Mas aí a gente já não ia repetir porque já estava na pandemia. Inclusive, ela teve que ir na pandemia no centro de imagem para fazer as análises das imagens, porque ela tinha feito de uma forma que não daria certo. Então, como você observou e foi muito bem dito, a Letícia teve total domínio, porque ela foi responsável 100% pelo trabalho dela. Eu realmente fiz um trabalho só de orientação. Eu, no momento algum, coloquei a mão na massa por ela. Então, o mérito é 100% dela, é um trabalho 100% autoral da Letícia. Então, realmente, Maravilha. que foi um trabalho que ela amadureceu ao longo do tempo, então teve esse problema realmente que deveria ter sido, talvez, ajustado, caso a gente tivesse observado isso no momento, por exemplo, de não pandemia, ou antes, né, no momento que ela fez. Mas eu acho que talvez isso seja um dos motivos, e talvez ela deva colocar isso no trabalho, sim, que isso talvez seja um dos motivos também da influência, porque o simulador, ele não é circunferencial. Ele tem uma geometria um pouco achatada anatômica, né? Mais anatômica. Então, talvez isso realmente influencie o posicionamento das esferas, talvez influencie nesse 8:1 ter dado um pouco diferente na esfera 5. Realmente, você está perto de razão nisso. Eu tenho um artigo, se vocês aceitarem, eu tenho um artigo que eu posso encaminhar para vocês duas, que ele trata exatamente disso também, só que ele avalia a diferença do efeito do volume parcial para as concentrações diferentes. E ele foi bem didático, assim, bem interessante, ele é curtinho, foi apresentado publicado na Revista Brasileira de Física Médica, e é muito interessante. Eu tenho ele fácil, eu posso passar ele para vocês, se vocês tiverem interesse. E uma outra coisa, talvez, também, é justificar o porquê de vocês terem acrescentado uma proporção, uma vez que no relatório NEMA recomenda somente 4:1 e 8:1. E aí vocês adicionaram, o que é ótimo, excelente. Mas, assim, só colocar uma frase, olha, a gente a gente adicionou uma proporção a fins didáticos, né, para poder, enfim, devido à manipulação do radiofármaco, atividade, não sei, né, assim, dizer realmente o porquê de ter acrescentado uma. Por gentileza, manda para a gente, sim, esse artigo, talvez a gente possa utilizar ele até para justificar com referência essa variação, essa influência do volume parcial. E a última coisa que você falou foi o quê? Para poder justificar do porquê de ter incluído uma proporção a mais. Porque, e eu acho que é interessante, ela deveria até ter falado isso no trabalho, a gente colocou uma proporção menor, até para ver se tinha influência, porque por radioproteção, por questões de radioproteção, quanto menor for o volume injetado, melhor seria para o paciente. Então, atividade. Atividade. Seria melhor para o paciente. Então, a gente testou uma atividade menor para ver qual seria a influência disso na imagem. Então, eu acho que ela deveria justificar isso, que foi só um teste por questões de radioproteção mesmo, para tentar reduzir a atividade injetada no paciente. Visando isso, né? Tem até uns trabalhos seus que são voltados para isso, né? Exatamente, em redução de dose em paciente. Então, eu acho que ela deveria também colocar essa observação sua, porque vai enriquecer. Eu acho que foi uma boa pergunta, que talvez a gente não tenha justificado bem o porquê que ela utilizou esse 2:1. Eu não vi, não achei no trabalho. Não tem mesmo, não. A gente não chegou a justificar, só colocou que foi feita uma proporção a mais. Mas não... Nesse momento, foi feito, e uma frasezinha, foi feito por causa disso. Isso. Eu acho que vai melhorar consideravelmente. Letícia, você está anotando tudo que a gente está falando? Está sendo gravado, então eu vou lembrar pela gravação. Então depois você assiste. Tá, depois. Hoje eu tenho uma dificuldade com isso. Cadê o papel onde eu não posso escrever?
Então, depois você assiste essa parte, essas sugestões do Rodrigo, e seria interessante você adicionar todas que foram feitas, porque realmente vai melhorar a qualidade do seu trabalho. Com certeza. Você quer falar alguma coisa, Letícia? Queria agradecer a participação de vocês dois. Obrigada, Rodrigo, por avaliar meu trabalho, mesmo de última hora, assim, na correria. Obrigada, Priscila, por ter me orientado, né, durante esse tempo. As pessoas que estão participando também, queria deixar minha gratidão. Muito obrigada. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer, que é isso, a gente está aí para poder contribuir mesmo. Esses imprevistos, eles acontecem e a gente está para poder aqui mesmo atender a demanda dos alunos, e é isso. Parabéns, Letícia. Fico feliz em ouvir o depoimento da professora, corroborando, né, a sua atuação na prática, e fico muito feliz porque a gente sai da velha boa referência da revisão bibliográfica para poder colocar a mão na massa. E é muito bom ver os alunos atuando na prática. Uhum. Foi muito Então, bom para mim. parabéns. Aprendi muito. Foi muito Eu gratificante. imagino, a gente aprende fazendo mesmo. Então, parabéns, Letícia, por tudo que a gente já falou. Você foi uma aluna diferente para o lado positivo, porque você realmente que desenvolveu o seu trabalho, você colocou a mão na massa, você talvez entendeu conceitos que você talvez não tinha entendido na teoria, que eu acho que isso aconteceu, e explicou muito bem conceitos que várias pessoas não entendem Relação sinal-ruído. E esses processos de reconstrução, de imagem, isso não é uma coisa simples de falar de subsets, de interações, e você falou de uma forma muito tranquila, assim. Quem assistiu provavelmente tenha entendido também da mesma forma que eu e Rodrigo. Então, parabéns, você tem um prazo para fazer essas alterações sugeridas pelo professor, eu acho que só vai engrandecer, e aí reitero novamente meu agradecimento ao professor Rodrigo pela presteza e pela boa vontade de ter lido seu trabalho em um dia para participação na noite do mesmo dia da leitura. Então, obrigada, e então vou encerrar a gravação. Okay, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vai, hein?